Olá a todos, mais uma vez estamos aqui para o nosso encontro semanal de estudo da Bíblia, mais particularmente o estudo das lições da Escola Sabatina, agora que já estamos a chegar ao final do primeiro mês deste terceiro trimestre de 2020. Continuamos a estudar acerca do tema Fazendo Amigos para Deus, um tema preparado pelo pastor Mark Finley a propósito da nossa condição de missionários e de discípulos. Mais uma vez temos aqui o pastor Paulo Cordeiro, que nos vai ajudar nos comentários desta lição, e eu vou começar com uma oração para pedir a bênção de Deus sobre o programa. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela disposição que Tu nos dás de continuar a estudar a Bíblia, a lição da Escola Sabatina. Obrigado pelas pessoas que preparam estes assuntos, trimestre após trimestre, para ensinar a Tua Igreja, para nos edificar, para nos fortalecer e, neste caso em particular, nos tornar melhores missionários e melhores discípulos. Que Tu nos abençoes naquilo que vamos dizer, que possa servir de contributo para aqueles que vão ouvir, para serem melhores adventistas e para melhor ajudarem os outros que estão à sua volta. É o que nós Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, o poder da oração intercedendo pelos outros. Ou seja, o tema genérico será o poder da oração, mas neste caso em particular, a intercessão pelos outros. Esta é uma parte da vida cristã, não é? Uma vida de oração e uma vida de intercessão pelos outros. Uhum. Aqui claramente nós estamos a falar, portanto, de algo que eu reconheço algumas pessoas têm muito mais apetência para este dom do que outros. Eu recordo-me, por exemplo, um autor que ficou conhecido, mesmo no mundo lusófono, que é Roger Morneau, que escreveu aquele livro, Uma Viagem ao Sobrenatural. Infelizmente esse livro não foi publicado aqui em Portugal como foi no Brasil, embora a tradução até estivesse concluída, mas foi cá publicado um outro livro dele, Respostas Incríveis à Oração. Penso que esse tem 2 volumes até, volume 1 e volume 2. Sim. E esse homem era um homem, eu quando estive em 2003 com a minha mulher nos Estados Unidos a fazer um curso de evangelismo, tivemos lá uma colega de curso, uma senhora já com os seus 50 e tal anos, e ela conheceu pessoalmente o irmão Roger Morneau, e ela garantiu-me que o irmão Roger Morneau passava por dia 10 horas em oração intercessória pelos outros. Bom, eu quando ouvi aquilo, como podes imaginar, Filipe, eu fiquei envergonhadíssimo, não é? Porque eu disse assim, uau, como é que um homem que nem era pastor, ele era um membro leigo, não é? Mas que viveu uma experiência extraordinária, não é? Claro. De conversão, não é? Ele foi frequentador de uma seita satânica, não é? Que é, digamos, podemos dizer, portanto, que é o nível mais baixo que pode haver, portanto, da experiência com as forças do mal neste mundo. E ele, pelo poder de Deus, libertou-se. Já agora, quem não conhece a história, está neste livro que o pastor mencionou, que é Uma Viagem ao Sobrenatural. Uma Viagem ao Sobrenatural, um livro publicado pela Casa Publicadora Brasileira, justamente com esse título, Uma Viagem ao Sobrenatural. E se alguém quiser procurar no YouTube, há vídeos já antigos, com fraca qualidade para o nível de hoje, não é? Claro. Mas que ouve-se bastante bem, ou legendados bastante bem. E se procurar testemunho Roger Morneau, por exemplo, consegue encontrar o próprio em primeira mão a contar alguns pormenores da experiência dele. E se calhar eu posso fazer o seguinte, Filipe, se me permites, podemos deixar na descrição do vídeo o link para ter o acesso ao Word ou ao PDF do livro que eu tenho em português de Portugal, que foi traduzido pelo meu irmão mais velho, e portanto é um livro que eu recomendo. Eu já o li para aí umas 6 vezes, e porquê que 6 vezes? Porque partilhei-o em algumas igrejas por onde passei, e que nos dá conta realmente de que nós vivemos num conflito real entre o bem e o mal, não é? Isso tem a ver com esta parte do domingo, fala aqui de uma luta cósmica. Exatamente. E o irmão Roger Morneau ele percebeu isso muito bem. Seria alguém que poderia falar com muita propriedade acerca disso, podia. Porque ele experimentou as maiores forças de um lado e de outro também, exatamente, não é? Exatamente. E por isso é que ele percebeu claramente a importância ou o poder que tem a oração de intercessão, e ele dedicava, portanto, 10 horas por dia a orar. Quer dizer, é uma coisa impressionante, quer dizer, quando eu ouvi isso eu nem queria acreditar, mas certamente que ele o fazia de todo o seu coração e de espontânea vontade, mas mostra, portanto, que há poder na oração. E ele, nesse livro, ou nesses livros que ele escreveu, ele relata exemplos
de milagres e que dezenas de aconteceram pessoas, sim. devido à oração intercessória. Sim. Nós é que estamos tão mal habituados ou temos tão pouca experiência nesta área da oração intercessória que provavelmente até achamos quase ridículo, eu diria, que possa ser possível haver tantos milagres resultantes da oração intercessória. Então vamos começar por aí. Mas isto são factos. Então vamos começar por aí, pastor. Porque essa questão da oração, isto envolve algo que não é palpável, que não é visível, e então há uma crítica da parte de alguém, de alguns, não é? De que esses religiosos isso atentam mais a fenómenos paranormais que não se conseguem medir, que não se conseguem estudar em laboratório, e é coisa de crente, não é? Sensação de crente, superstição, enfim, seja lá mais o que for. Mas o que é facto é que a Bíblia ensina que existe, e levanta o véu, como diz aqui o pastor Finley, não é? A Bíblia levanta o véu para nós percebermos que há um mundo visível e há um mundo invisível. Exatamente. Também, não é? E que aquilo que acontece no mundo visível é determinado por aquilo que acontece no mundo invisível. Certo. Ou seja, o mundo invisível é que determina o que acontece no mundo visível. Sendo que os visíveis, que somos nós, podemos ter influência naquilo que também, na maneira como agem as forças invisíveis que estão à nossa volta, não é? Para, Filipe, cada um de nós é, ou mais propriamente a mente humana de cada um de nós, é o campo de batalha deste grande conflito entre as forças do bem e as forças do mal. E nós tanto podemos ser influenciados pelas forças do bem, como sermos influenciados pelas forças do mal. Eu dou um exemplo bíblico. Quando, por exemplo, o apóstolo Pedro teve uma afirmação acerca de Jesus que foi absolutamente espetacular, e nós encontramos isso em Mateus no capítulo 16, Jesus faz uma pergunta sobre quem, eu vou ler, portanto, no versículo 13, indo Jesus para as bandas de Cesareia de Filipe, isto é uma região muito bonita, eu já lá estive, onde existem as nascentes do Rio Jordão, perguntou aos seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Agora, Jesus é como se ele fizesse uma sondagem de opinião, ele quer saber o que é que as pessoas diziam dele, mas ele agora quer saber o que é que os próprios discípulos acham dele. E aqui Pedro, o mais impulsivo, como vimos na semana passada, vai responder imediatamente. Respondendo Simão Pedro, versículo 16, disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E repara o que é que Jesus disse, versículo 17. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Então o que é que Jesus diz de Pedro? Olha Pedro, aquilo que tu acabaste de dizer, tu não o disseste por ti, tu disseste isso, é verdade, mas aquilo que tu disseste foi-te revelado ou foi-te inspirado pelo meu Pai que está nos céus. Entretanto passam alguns minutos, não sabemos exatamente quanto, e mais à frente, no versículo 21, diz assim, desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. O que eu acho aqui interessante é o servo a repreender o Senhor, não é? E agora repare o que é que Jesus lhe vai responder, mas Jesus voltando disse a Pedro, arreda Satanás. Então repara, Filipe, desculpa, temos aqui o mesmo personagem, Pedro, que Jesus diz que no momento ele foi inspirado pelo Pai que está nos céus e no momento a seguir foi inspirado por Satanás. O que é que isto nos ensina e que é fundamental nós compreendermos? Cada um de nós, não é só Pedro, cada um de nós pode no momento ser inspirado por Deus e passado uns momentos estar a ser inspirado por Satanás. Essa é a tal luta acima de nós. Essa é a luta onde todos nós estamos envolvidos, quer queiramos, quer não. É claro que o descrente não compreende isto, porque Paulo vai dizer, o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 2,14, que o homem natural não entende as coisas espirituais, porque elas se discernem espiritualmente. Portanto, é preciso ter uma visão que só o Espírito Santo consegue. Repara, conhece aquela história em que Eliseu está numa determinada localidade em Dotã com o seu servo. E pediu para o Senhor abrir os olhos a Geazi, não é? E pediu para abrir os olhos a Geazi. Quando os olhos de Geazi foram abertos, ele viu, para além do que ele já via com os olhos naturais, as montanhas cheias de... Ele via as montanhas rodeadas de exércitos do rei da Síria. Mas depois ele viu que até ali não tinha visto, que era exércitos do Senhor, não é? E, portanto, aquilo que nos permite ter esta visão espiritual
é quando os nossos olhos são abertos e podemos não ver literalmente, mas pelo menos compreendemos que existem essas forças sobrenaturais, quer do bem, quer do mal. E nós temos que ter permanentemente consciência que estamos neste conflito entre o bem e o mal e que a nossa mente é o campo de batalha, repito, entre as forças do bem e as forças do mal. Nunca nos esqueçamos, nós podemos ser influenciados por Deus e logo a seguir serem influenciados por Satanás. Eu creio que às vezes Satanás induz as pessoas a cair num terrível erro, que é o seguinte: como elas sentem que foram inspiradas por Deus, por uma revelação que tiveram, ou por algo que Deus lhes fez claramente, que agora Deus está sempre a dirigir a vida delas. Mas se não tiverem atenção logo, um momento a seguir, elas podem cair vítimas de uma tentação satânica. E foi por isso que Moisés bateu na rocha ao fim da peregrinação de 40 anos no deserto. Exatamente. Ou seja, não estava totalmente imune e foi a cair em tentação. Foi um homem dirigido por Deus? Foi. Claro que sim. Aliás, foi um homem criticado pela Igreja, dirigido por Deus, foi o suporte daquela peregrinação toda e chegou ao fim, cometeu um erro que o impediu de fisicamente, em termos terrenos, entrar logo. Claro que ele entrou numa terra maior do que aquela, logo a seguir nem sabia disso. Foi ressuscitado e levado para a Canaã celestial. Claro, mas em termos terrenos foi por aquela razão que ele não entrou ali, porque deixou-se dirigir pelo espírito de Satanás naquele momento. Ó pastor, mas se existem essas forças acima de nós, se existe essa luta acima de nós, também é normal existirem ferramentas acima de nós, além daquelas que nós podemos ter aqui. E lá está, e a ferramenta é exatamente a oração. Que nos permite entrar em contacto com as forças do bem, para delas recebermos a força e o poder e a segurança para estarmos imunizados contra as forças do mal. Muito bem, mas agora... E esse é o poder. Mas agora pergunto outra coisa. O autor coloca aqui uma frase muito famosa de Ellen White, que está no Grande Conflito, onde diz, faz parte, isto é na parte domingo, sim, portanto, penúltimo parágrafo, faz parte do plano de Deus conceder-nos, em resposta à oração da fé, aquilo que Ele não concederia se o não pedíssemos assim. Ou seja, Deus pode fazer, com toda a certeza, e Deus pode agir, mas é plano de Deus esperar que o seu povo lhe peça, que o seu povo interceda, para depois agir. E este é um padrão que nós vemos ao longo da Sagrada Escritura. Por exemplo, quando foi para atravessar o Mar Vermelho, Deus podia ter logo aberto o mar, podia ter logo mandado o vento para separar as águas, mas foi necessário Moisés colocar a vara para depois Deus agir, não é? Quando Cristo ascendeu aos céus, ele podia ter dito, olha, fiquem quietinhos que eu vou mandar o Espírito Santo. Mas não, eles foram para o aposento alto, perseveraram em oração e em resposta a essa oração, então veio a promessa do Espírito. Isto é um padrão que nós vemos ao longo de toda a Escritura. Por exemplo, quando o povo de Israel venceu os Amalequitas, era necessário que as mãos de Moisés estivessem levantadas. E foram lá dois ajudar para que elas estivessem. Porque se elas baixassem... Eles começavam a perder. Portanto, o que é que isto... Eu aprendi esta lição, Filipe, ao longo da minha vida espiritual. O que eu aprendi é o seguinte: o maior problema que cada um de nós tem é com o nosso próprio eu, que facilmente se pode ensoberbecer e nós ficarmos vaidosos, orgulhosos de nós mesmos. Se nós conseguíssemos alguma vitória espiritual pelo nosso próprio poder, isso seria o suficiente para o nosso ego se inchar de tal forma que nós pensaríamos que éramos deuses. Ora, precisamente para evitar esse problema é que o Senhor predispôs as coisas para nós nunca termos nenhuma confiança no eu. Ou seja, qualquer vitória que nós tenhamos, nós temos que reconhecer que ela é única e exclusivamente como resultado do poder de Deus em resposta à oração de fé. Porque se houvesse alguma bênção que viesse de Deus sem eu pedir, eu facilmente, eu bem me conheço, quão facilmente eu poderia elogiar-me a mim próprio. Então, foi por isso, já agora, pastor, foi por isso que o Naamã queria pagar ao Eliseu por ele lhe ter dado... E Eliseu o que é que ele fez? Não, pode dizer. Exatamente. Pode dizer. Porquê? Porque Eliseu reconhecia e bem que não tinha nenhum mérito para ele próprio. Todo o mérito era para Deus. Foi por isso que os discípulos também lhes queriam pagar e queriam até adorá-los onde eles passavam. Exatamente. E eles disseram, não, nada disso. Aliás, até diziam mais, nós nem temos prata, nem temos ouro, ou seja, as coisas aqui da terra nós não temos nada. Nós o que temos e que podemos dar é aquilo que é de fora daqui da terra. Isso exatamente. É o que podemos dar. Por exemplo, quando Belsazar, na última noite que o Império de Babilónia existiu ou caiu,
Belsazar ofereceu coisas a Sim. Daniel, Daniel disse, fica com E isso. até tu antes, pastor, até antes, quando no capítulo 2 Nabucodonosor diz, Também. então, tu sabes a interpretação? Não, eu não sei nada, mas há um Deus no céu que sabe todas as Exatamente. coisas. Daniel podia ter chegado lá, olha, eu sou o melhor dos teus sábios, sou melhor do que os teus magos, os teus caldeus, porque eu é que sei a interpretação. Não foi nada disso que ele foi fazer, não é? Eu aprendi uma lição em boa altura, eu estava para partir para iniciar o meu curso de Teologia e eu ouvi uma pregação de um homem, que para mim foi um homem que marcou, posso dizer o nome dele, pastor Ernesto Ferreira, e eu ouvi uma pregação dele num sábado antes de eu partir para a França, para iniciar o meu curso de Teologia, e foi uma pregação verdadeiramente inspirada, que me tocou o coração, e quando eu cheguei perto do pastor para o cumprimentar à saída, eu, na minha sinceridade, e fiz isso, digamos, de coração, aliás, até fiquei com a voz embargada, porque eu lhe queria agradecer por aquela pregação. E quando eu lhe agradeci com a voz embargada, porque me tinha tocado mesmo muito o meu coração, eu disse ao pastor, muito obrigado pela sua pregação. E eu estava mesmo comovido. Ele deu uma resposta que na altura me deixou assim um bocadinho, digamos... Quase chocado. E ele disse, não agradeça a mim, agradeça a Deus. Pois é, isso mesmo. Mas aquelas palavras eu nunca mais as esqueci até hoje, já lá vão quase 30 anos, Filipe. Eu nunca mais as esqueci. E eu, como pastor, tenho procurado também, sempre, quando alguém me quer elogiar, entre aspas, ou sem aspas, eu digo sempre, não, dê glória a Deus, porque o mérito é todo para Ele, não é para mim. Portanto, sempre que nós tivermos esta preocupação de não permitir que o nosso eu seja alimentado, seja inchado, nós estamos no bom caminho. Quando nós permitimos que qualquer coisa que vem de Deus, porque, para o conhecimento que nós temos, a sabedoria, nós recebemos tantas mensagens de gratidão da parte de irmãos que nos ouvem, mas e eu quero deixar esta mensagem clara. Meu querido irmão, minha querida irmã, fique com a certeza plena que tudo aquilo que você possa estar a aproveitar de nós, dê graças a Deus, não dê a nós. Nós somos apenas os veículos, os canais, os instrumentos que Deus usa. Portanto, todo o mérito é para Ele, todo mesmo, 100%. Para nós é 0%. E dizemos aquilo que João Batista dizia, importa que ele diminua cresça e que Ele Cristo diminua. cresça. Exatamente. E, portanto, agora, é um prazer estarmos ao serviço do Senhor? Claro que é. E eu tenho muito prazer, e eu sei que tu também tens, Filipe, em estarmos ao serviço do Senhor. Mas nunca podemos ignorar este aspecto fundamental que é, estamos num grande conflito e se nós não temos, se nós não vigiamos e oramos constantemente, facilmente podemos cair em tentação, e a tentação mais fácil de nós cairmos é permitir que o nosso eu assuma a preponderância ou o controle de nós próprios. Não podemos permitir isso. Estou-me a lembrar de Salomão, que foi um homem muito exaltado por Deus, não é? Com Exatamente. certeza. Que quando recebeu aquela visita muito famosa, foi mostrar as suas riquezas, o seu palácio, o seu reino. Não correu muito bem, não é? E depois Ezequias foi fazer a mesma coisa também, mais à frente. Até foi fazer isso durante um tempo de graça que Deus lhe deu a mais, e em vez de dar graças a Deus por isso, foi mostrar como estava. Nunca corre bem. Ó pastor, mas isto vem a propósito da oração. E a oração intercessória é uma ótima forma de cada um de nós reconhecer que o poder todo está do lado de Deus e não está do nosso lado. Filipe, há bocadinho falámos do irmão Roger Morneau e eu confesso, foi com ele que eu aprendi o que é verdadeiramente ou como funciona a oração intercessória. Eu vou-te explicar aquilo que eu percebi. Repare, eu acredito que este homem tem, digamos, legitimidade, pela experiência que viveu, de falar sobre a oração intercessória. Pelo testemunho que deixou, não é? Pelo testemunho que deixou. E ele explicou que a oração intercessória funciona da seguinte forma. Repara, já agora, aqui na lição de domingo, o pastor Mark Finley escreve aqui, portanto, que no grande conflito entre o bem e o mal, a oração faz a diferença. Ok? Aqui ele está a falar da oração em geral, mas podemos claramente incluir aqui na oração em geral a oração intercessória, que é agora o que estamos a falar de forma específica. Ora bem, como é que funciona a oração intercessória? A oração intercessória é a oração, como já vimos, que eu faço não em meu favor, mas em favor de alguém. Ok? Ora bem, vamos imaginar a seguinte situação. Vamos imaginar que eu estou a orar por alguém que não quer saber de Deus para nada. Essa pessoa vive uma vida de total desprezo por Deus, das coisas religiosas, das coisas espirituais, não quer saber de Deus para nada. E agora imagina que Deus iria abençoar a vida dessa pessoa. Satanás imediatamente viria dizer, ei, isso é injusto. Então essa pessoa está a viver de forma que demonstra claramente não quer saber de ti para nada. E tu estás a abençoar essa pessoa, isso é injusto, não podes fazer isso.
Antigamente, Satanás fazia isso, ou melhor, fazia estas acusações porque ele tinha permissão para ir até ao céu. Mas desde que Jesus morreu na cruz do Calvário, o acesso ao céu ficou vedado a Satanás. Mas segundo o Espírito de Profecia, ou seja, segundo Ellen White diz-nos que ele ainda faz essas acusações, mas com quem? Com os anjos de Deus, que vêm ministrar, segundo Hebreus 1,14, em favor daqueles que vão herdar a salvação. Certo. Então, os anjos de Deus vêm do céu, em resposta ao comando de Deus, não é? Eles vêm a esta terra. E quando vêm a esta terra é que têm que ouvir as acusações dos seus anteriores companheiros. Porque não se esqueçamos que os demónios foram companheiros dos anjos de Deus. Que é outra maneira de dizer, estes são nossos, vocês não têm nada a ver com eles. Exatamente. Ou seja, os anjos de Satanás vêm perante os anjos. O que é que vocês querem fazer a estes? Se estes estão do nosso lado. Então, Deus tinha aqui um problema sério. Claro. Agora, quando alguém temente a Deus e que anda com Deus, ora em favor de outra pessoa, os anjos podem dizer, sim, é verdade que essa pessoa não quer saber de Deus para nada, mas há alguém que está a orar em favor dessa pessoa. Então, em resposta à oração daquele... Em resposta à oração, os anjos de Deus têm legitimidade, esta é a palavra-chave, legitimidade para agir na vida dessa pessoa. E agem de que forma? Atenção, que aqui convém dizer algo muito importante. Eles vão agir no sentido de afastar dessa pessoa as forças do mal por algum tempo, para que a mente dessa pessoa possa, digamos, estar mais clara. Como que um despertamento. E essa pessoa possa tomar a decisão certa. Mas a ação dos anjos de Deus ou do Espírito Santo nunca é no sentido de forçar qualquer opinião. Aí Satanás teria razão. Exatamente. Eu nunca mais me esqueço, eu estava no início do meu ministério e uma vez uma irmã liga para mim muito aflita a dizer, pastor, eu não aguento mais. Eu há anos e anos e anos, acho que eram quase 30 anos, que ela dizia que estava a orar a Deus pelo seu marido. E o marido cada vez lhe dava uma vida mais infernal em termos espirituais. No resto de vida matrimonial, acho que as coisas corriam bem, mas em termos espirituais, portanto, ele não percebia a patavina das coisas espirituais e, portanto, fazia... A vida negra à esposa. A vida negra à esposa. Costumamos dizer. Exatamente. E a esposa dizia, não aguento mais, pastor, eu não aguento mais, eu oro há quase 30 anos a Deus pelo meu marido e Deus não ouve as minhas orações. E quando ela disse esta frase, Deus não ouve as minhas orações, aí fez um clique na minha mente. Eu pensei, não, isso é impossível, quer dizer, Deus ouve as orações todas. E na altura, eu acredito que Deus me deu uma revelação naquele momento, porque eu não sabia que resposta havia a dar àquela irmã, e eu lembro que a resposta que eu lhe dei foi esta. Irmã, Deus ouve as suas orações. O seu marido é que não ouve os apelos que o Espírito Santo está a fazer ao seu coração. Então, quando nós oramos em favor de alguém, Deus vem com o Espírito Santo e com os anjos trabalhar em favor dessa pessoa. Mas a decisão última é da pessoa. Não é Deus que decide pela pessoa. Deus nunca decide por ninguém. Aliás, vem aqui claramente, portanto, mencionado que, portanto, a liberdade de escolha permanece, portanto, do lado do ser humano, ou seja, Deus não interfere com a liberdade de escolha. Como desde o princípio. Como desde o princípio, sempre assim foi. Então o que é que acontece? E isto eu estou a enfatizar isso porque há muitas pessoas que às vezes oram muito, fazem orações de intercessão em favor de outro e não veem os resultados. E a razão pela qual os resultados não se veem é porque essa pessoa pode estar, ou certamente está, a resistir ao trabalho que Deus está a fazer em favor dela através do Espírito Santo e dos Santos Anjos. Estás a perceber? Estou a perceber e acho que lhe vou dizer alguma coisa. Já que estamos num trimestre sobre testemunho, eu, se me dá licença, também vou fazer aqui um testemunho pessoal que eu acho que encaixa-se muito bem aqui. Eu cresci na Igreja Adventista, mas depois, num determinado momento da minha adolescência, eu deixei de frequentar a igreja. Esta mesma que está aqui, onde nós estamos aqui agora, não é? Deixei de frequentar e passei a frequentar locais que não deveria frequentar, inclusive à sexta à noite e ao sábado, e passei a ter amizades que não devia ter. O título deste trimestre é Fazendo Amigos para Deus, e eu tinha amigos, mas não eram amigos para Deus, com toda a certeza, não é? E num determinado momento, a partir de um determinado momento, eu percebi, claro, eu sempre sabia isso, mas começou a cair na minha consciência que eu não estava bem. Não estava bem. E não estavas mesmo? E não estava, claro que não estava. Eu já sabia que não estava, hoje tenho uma certeza absolutíssima, não é? E houve uma sexta-feira à noite em particular, que eu estava num local onde não deveria estar,
Para já não deveria estar Em dia nenhum. em dia nenhum, muito menos à sexta-feira à noite, como é evidente. Certo. Mas naquele dia eu estava ali e eu deveria estar acompanhado como normalmente estava. Mas não estava sozinho. E como estava sozinho, tive muito tempo para pensar. Não tinha pessoas ao lado para conversar, tive muito tempo para pensar. E uma coisa que estava na minha mente constantemente naquela sexta à noite era: o que é que tu estás aqui a fazer? Os teus amigos de infância que andaram contigo na igreja, ou estão a dormir, ou estão a preparar-se para ir dormir, estão em casa com as famílias, seja lá como for, e amanhã de manhã vão à igreja. E tu estás aqui neste sítio que nem devias estar aqui. E aquilo bateu-me forte. Passado pouco tempo, poucas semanas, por intermédio de 2 amigos aqui desta mesma igreja, que fizeram um complô contra mim para me convidar para voltar à igreja, abençoado complô, desde já lhe digo, e eu como estava naquele sentimento de que não estava bem, não foi difícil para mim ceder ao complô, não é? E eu vim à igreja e, graças a Deus, nunca mais faltei à igreja a partir daí. Entretanto, poucas semanas depois... Filipe, desculpa interromper-te. Não sei se... Eu gostaria que tu contasse aquela experiência que um dia me contaste daquele irmão... Eu vou contar a seguir, então. Então conta essa experiência que ela é muito interessante. Como Mas- Deus pôde usar esse irmão para Exatamente, porque durante esse período, antes desta sexta-feira à noite, havia um irmão que ia à nossa casa com frequência, e um irmão já falecido, que toda a gente conhece. Olha, eu fiz o funeral dele. Exatamente, que ele era totalmente incisivo. Ele não tinha meias palavras, não perdia tempo nem argumento. Era direto ao ponto, fosse com quem fosse, e quem o conhece já sabe quem eu estou a falar. E uma ocasião ele foi lá à minha casa, e eu quando vi ele entrar da rua para o pátio, não é? Eu pensei imediatamente: o que é que eu faço? Salto pela janela para não me cruzar com ele, porque eu vou já levar aqui um sermão, já sei. Porque eu estou fora da igreja há 6 anos, e este indivíduo não perdoa, vai-me já pregar aqui um sermão que eu nunca mais me safo. Só que o que é que eu pensei? Não, vou ser mais esperto ainda, vou sair a correr e ele não tem tempo, mas isto foi literal, tomo Deus como minha testemunha neste momento. Quando eu vou a sair e vou a correr, ele agarrou-me no braço, não deixou, olhou para mim e naquele momento eu pensei: pronto, já vou levar aqui meia hora de homilia. Ele olhou para mim e disse assim: há quanto tempo não dobras os joelhos para fazer uma oração? Aquilo, olha, se eu pudesse cair ao chão e ser esmagado e engolido pelo chão, era como se tivesse sido naquela hora. Mas aquilo foi abençoado, pastor. Nunca mais me esqueci até hoje? Nunca mais me esqueci. E aquilo atormentava positivamente a minha mente. Então depois veio esse sentimento que eu já disse, de que não estava bem, e veio essa sexta à noite em que eu percebi que não estava bem ali, claramente. E agora já vamos ver onde é que isto vai chegar no assunto desta lição. Depois de eu voltar à igreja, passado algum tempo, eu estava numa dependência que fica aqui atrás, nesta direção da igreja, que agora já está diferente lá, não tem agora essa dependência lá, e tinha um armário com alguns objetos da igreja, de atividades e por aí fora. E tinha lá um livrinho que os jovens aqui da igreja usavam à sexta-feira à noite para fazer oração de intercessão pelos jovens que estavam fora da igreja. Ali atrás, vou-lhe lá dizer onde é que é quando terminarmos agora. E estava lá, e eu abri aquilo. E que nome é que eu encontrei logo lá? Estava lá o meu nome. Estava lá mesmo escrito. Tinha outros, que eu lembro-me, que ainda não estão a frequentar a igreja, ainda estão afastados. Mas estava lá o meu e estava lá outros. E eles reuniam-se à sexta à noite para fazer oração de intercessão pelos que estavam afastados da igreja, e numa sexta à noite eu estou num sítio onde não devo estar e começo a pensar: o que é que eu estou aqui a fazer? Se calhar foi no mesmo momento exato que eles estavam a orar por ti. Não há coincidências. Não há coincidências no conflito cósmico. Há factos e há realidade. Portanto, 1 mais 1 igual a 2. Portanto, Deus permitiu que naquela noite não estivesse ninguém à minha volta para eu poder estar a pensar na hora que eles estavam aqui. Ou seja, quando eles estavam a orar por ti, deram legitimidade às forças do bem... Para afastar os inimigos todos. Exatamente. E aí agir na minha mente. A convicção veio sobre ti. Ou seja, a tua história vem confirmar o que eu disse. E vem confirmar a lição desta semana. Eu sou um produto da oração intercessória. Exatamente. Eu sou um resultado da oração intercessória. Depois, entretanto, voltei à igreja, graças a Deus. Nunca mais saí.
e nem que eu me amarre com cordas e com cadeados, nunca mais saio também. E se me expulsarem, fico lá fora, na rua, a ouvir o que se passa cá dentro. Que graças a Deus, nunca mais saio. Mas isto para dizer o quê? Não são só as histórias do Roger Morneau. Não é só as histórias de intercessão que aconteceram no tempo de Paulo, no tempo de Cristo. Exatamente. Que é o que vem aqui mencionado. Ou seja, acontece. E tu és a prova viva. E eu sou a prova viva disso, exatamente isso mesmo. Portanto, quando eu vejo que alguém... Há uma irmã aqui nesta igreja que é uma pessoa de oração. E eu gosto muito, porque sei que aquilo produz resultado. Eu não sei exatamente quando, nem qual, nem como é que vai. E claro, existem muitas pessoas em todo o lado, como é evidente. Mas acontece, e há milagres que são operados, e há transformações que são feitas, justamente por causa disso. E, portanto, se aconteceu nessa minha experiência, eu, aos olhos de Deus, tal e qual nós vimos na semana passada, eu nem sou melhor, nem sou pior, eu sou um candidato ao reino dos céus como qualquer outra pessoa. Olha, que boa sugestão que nós podíamos dar aqui, Filipe, que era, por exemplo, os jovens, e não só, por exemplo, nas igrejas locais, em cada igreja local, reunirem-se grupos de jovens ou mesmo de irmãos e fazerem, pelo menos, sei lá, de forma regular, uma vez por semana, por exemplo, à sexta-feira à noite, oração em favor daqueles que estão afastados, que estão... Familiares, Exatamente. amigos, e já agora... E podem ter a certeza, quando nós fazemos estas orações, Deus age. Olha, e vou-lhe dizer, pastor, as duas pessoas que, principalmente, aliás, a minha mulher até, uma ocasião até já comentou que eu, quando falo dessas duas pessoas, eu parece que nem admito que se fale mal dessas pessoas. Mas enfim, este é um raciocínio humano, apenas isso só. Mas essas duas pessoas que foram intervenientes nesse meu regresso à igreja, que eu não esqueço, como é evidente, que são meus amigos de infância, nasceram os dois no mesmo ano que eu, enfim, já nos acompanhamos há muito tempo, continuam na igreja, as suas famílias continuam na igreja, os seus filhos continuam na igreja, a participar das atividades, têm responsabilidades na igreja, portanto, todos são abençoados, não só aquele que é o motivo e o alvo das orações de intercessão. Mas há aqui uma coisa mais interessante. O intercessor também é abençoado. E agora vou-lhe dizer uma coisa que o pastor até se vai rir. Quando eu estava fora da igreja, só para percebermos mesmo o alcance que uma coisa destas pode ter, porque estamos a falar de algo real, invisível para nós, mas real. Nesses grupos de oração que havia aqui neste lugar, quando eu estava fora da igreja, participavam os jovens que estavam aqui, alguns dos quais eu não conhecia, porque já estava fora da igreja há algum tempo. Mais tarde eu vim a saber que uma das pessoas que participava desse grupo era uma tal de Sofia Pereira, que o pastor sabe quem é, que alguns não sabem, mas depois é a minha esposa. Exatamente. E ela aliás, ainda ouvi a tua esposa dizer isto a semana passada. O sábado passou. Exatamente, isso ela mesmo. Passou a lição da escola sabatina em geral. Estava lá o meu nome, com muitos outros, ela fazia oração por mim e pelos outros. E ela não te conhecia. Não sabia quem era, e em resultado disso, eu voltei à igreja e depois acabámos por casar. Eu até a brincar já lhe disse, olha, não sei se fizeste bem ou mal. Não sei se fizeste bem ou mal, mas a história é esta, a realidade é esta. Portanto, quando alguém, isto aqui que estou a fazer é um testemunho pessoal, como é evidente, e é um testemunho pessoal que tem enquadramento no assunto deste trimestre, de uma história que tem enquadramento no assunto desta semana, que é a questão da oração intercessória. Não é uma história fictícia, não é uma história simbólica, não é uma parábola, é uma história real. Na primeira pessoa. O que aconteceu, estamos os dois na igreja, graças a Deus, mais uma vez, nem sequer pela minha mente passa por um segundo que seja deixar esta igreja ou abandoná-la, seja como for. Eu gostaria de ser usado para trazer outros cá para dentro, da mesma forma como outros foram usados para me trazer a mim. Muito bem. Porque isto é assim que funciona, como é evidente. E esta é uma das razões pelas quais nós, se calhar, fazemos um bocadinho este esforço para estar aqui a fazer isto neste momento, que é para ajudar outros a virem da mesma forma. Portanto, a lição desta semana, eu sei o que isto é. Isto acontece, isto funciona. Não é? Muito bem. Filipe, muito obrigado pelo teu testemunho, que certamente é um testemunho impactante e nada melhor do que às vezes um testemunho pessoal para veicular uma mensagem, e eu creio que a lição praticamente já está passada com o teu próprio testemunho pessoal. Mas eu agora quero... E deixa-me só dizer mais uma coisa. Certamente que os irmãos que conhecem o irmão Filipe Reis, das suas pregações, etc., sabem do ministério muito profícuo que este irmão tem tido, e reparem, Deus sabia, portanto, o quão benéfico este irmão iria ser na sua obra, e está a ser,
e louvado seja Deus porque tocou o coração de homens e mulheres e de jovens para orarem por ti num momento crítico da tua vida, em que as forças do mal estavam-te a envolver e Deus te conseguiu resgatar, louvado seja o nome do Senhor. Olha, pastor, a irmã White diz, e eu penso que nós já falámos isto alguns trimestres atrás, a irmã White diz que no céu todos terão uma coroa com estrelas. E cada estrela representa alguém que nós ajudamos para estar lá. Pelo menos essas duas pessoas vão ter uma estrela por minha causa, de certeza. Outros podem ter também, mas pelo menos essas duas vão ter. Eu gostaria também de ter algumas, porque toda a gente tem que ter, com toda a certeza. Claro. E, portanto, todos podemos ajudar para que outros possam participar também. Amém. Mas eu quero que alguém mais dê o testemunho, pastor. Eu quero que Daniel, no capítulo 10, também dê um testemunho, não é? Ok. E porque o pastor Marco Finlay usa exatamente este exemplo, e está aqui um testemunho de uma oração de intercessão que moveu literalmente as mais poderosas forças do céu e as mais poderosas forças da treva. Exatamente. Não é? Então, se o pastor quiser comentar acerca disso. Esta lição vem na parte de quarta-feira, 22 de julho, e o título é Poderes Invisíveis em Ação. Aliás, vou confessar uma coisa, foi com o pastor Mark Finlay que eu percebi bem o capítulo 10 de Daniel. Ele passou uma vez aqui em Portugal, no ano 2005, na altura eu tive a oportunidade de o traduzir, como já disse, e ele explicou numa das conferências que fez, portanto, este capítulo 10. E nunca mais me esqueço do que eu aprendi nessa altura com ele. Então, o que é que Daniel 10 nos ensina? Daniel 10, vamos pôr isto no contexto histórico, pois bem, os 70 anos que Deus tinha dito, anunciado ao profeta, já agora eu vou pegar na Bíblia e vou explicar melhor pela Bíblia. Então, vamos a Daniel capítulo 9 primeiro. Daniel capítulo 9, e vamos ler os primeiros 2 versículos. Daniel 9, versículos 1 e 2. Então diz assim. Já agora, contextualizando historicamente, isto é após a queda da Babilónia, já, não é, pastor? Quando diz aqui no primeiro ano de Dario... Exatamente, portanto já estamos no tempo do Império Medo-Persa. Medo-Persa, certo. Exatamente. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, cá está, Medos, portanto já é o segundo império dos 4 mencionados. Já estamos no peito de prata, No peito não é? de prata, exatamente. O qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. Quando fala aqui o reino dos caldeus, o que é que isto quer dizer? Então, mas os caldeus não são os babilónios não tinham já passado à história, sim, mas geograficamente aquela província da Babilónia nunca se deixou de chamar Babilónia. Só que era dominada pelos Medo-Persas. Exatamente, agora já era dominada pelo Império Medo-Persa. Então ele diz agora, Daniel, no versículo 2, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi, e entendeu através de que meio? Pelos livros, que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. E quando nós vamos, efetivamente, ao livro do profeta Jeremias, em Jeremias no capítulo 25, em primeiro lugar, nos versículos 11 e 12, lemos a seguir o seguinte: toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, estas nações servirão ao rei da Babilónia 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilónia e a desta nação, diz o Senhor, como também a da terra dos caldeus, farei deles ruínas perpétuas. E no capítulo 29 e no versículo 10 do mesmo livro de Jeremias, lemos: assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilónia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Ou seja, o Daniela que percebe-se que este período profético está a terminar. Exatamente. Porque como é uma profecia cronológica, sabíamos quando é que ela iria terminar. Exatamente. Então Daniel, o que é que ele se apercebe? Ele sabia a data em que eles tinham ido para a Babilónia. Exatamente. E então ele começa a fazer contas e sabe que o tempo, aliás, como diz aqui o pastor Mark Finlay aqui na lição de quarta-feira, ele diz assim: lembram-se de que o profeta Jeremias predisse que os judeus estariam no cativeiro babilónio durante 70 anos. No fim da vida de Daniel, este período profético do cativeiro judaico estava a chegar ao fim. Não tinha chegado, mas estava a chegar ao fim. Daniel apercebe-se disso e Daniel vê, então, mas Babilónia já passou à história, já não domina mais, agora é os Medo-Persas. E o período profético dito pelo profeta Jeremias está a chegar ao fim. Então é a altura de nós voltarmos do exílio. E ele começa a ligar uma coisa à outra e agora aqui diz assim, Daniel estava preocupado, via poucas evidências, não é, do cumprimento das palavras de Jeremias, o seu povo continuava em cativeiro. E então ele começa a dizer, não, mas se Deus predisse, vai ter que acontecer. Vai ter que acontecer. Então o que é que ele faz? Ele agora aqui torna-se um aliado de Deus. E torna-se um aliado de Deus como? Através da oração intercessória.
E por isso é que no início do capítulo 10, nós encontramos então Daniel a jejuar durante 3 semanas. E há um facto muito curioso lá em Daniel no capítulo 10. Diz assim, Daniel capítulo 10, versículos 1 e 2. No 3º ano de Ciro, rei da Pérsia... Ciro foi o sucessor de Dario. Exatamente. Não é? Ciro, já agora, foi o general que comandou a invasão de Babilónia. Exatamente. E que sucedeu a Dario no trono, que ele governou mais ou menos 2 anos. Exatamente. Não é? O Dario mencionado no capítulo 5, no final do capítulo 5 de Daniel, quando diz, e Dario o Mede, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Exatamente. Ele reinou, mas depois foi sucedido por Ciro. Certo. E esta sucessão aconteceu, portanto, no ano 536 para 535 a.C., ok? Então diz aqui, portanto, este 3º ano já, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. E depois diz assim o versículo 2, naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. E o texto hebraico diz 3 semanas de dias. E a pergunta que nós devemos colocar é, porquê que o texto hebraico diz 3 semanas de dias? Para não ser entendido profeticamente? Para não ser entendido profeticamente, exatamente, porque vinha acabado de ser explicada a profecia das 70 semanas, e como que para distinguir 70 semanas proféticas de 3 semanas literais, diz 3 semanas de dias. Porque 3 semanas proféticas teria que ser 21 anos, não é? Exatamente. E, portanto, isso não poderia ser um jejum de 21 anos, não é? Senão... Muito antes do jejum já tinha acabado já tinha Daniel acabado e a vida de Daniel, tudo, exatamente. Pois. Então, este período foi um período literal, portanto, de 3 semanas literais. E Daniel aqui jejuou. E jejuou porquê? Porque diz aqui que havia um grande conflito. E esse grande conflito, se lermos mais à frente, portanto, envolvia, como diz aqui, portanto, o príncipe do rei da Pérsia, e o pastor Marco Finley aqui explica muito bem que esse príncipe do reino da Pérsia não é nada mais, nada menos do que o próprio Satanás. Então aqui já é uma linguagem simbólica. É uma linguagem simbólica. E porquê que se refere esta linguagem, Daniel refere-se a Satanás como o príncipe do rei da Pérsia? Porque Satanás é que estava a comandar o rei da Pérsia. Ou seja, estava a envolver a sua mente com tantas coisas que o rei da Pérsia, portanto, com aquela envolvência das forças do mal, não tinha discernimento para poder emitir um decreto que permitisse o regresso do povo de Deus do exílio. Então, Daniel vai interceder em favor do rei para que o rei pudesse ser inspirado por Deus para ser um agente para a libertação do povo. E o que é que aconteceu? Satanás apercebe-se claramente o que é que está aqui em jogo e ele vai trabalhar, ele vai se opor, até que finalmente o que é que lá diz em Daniel 10. Por exemplo, diz aqui, por exemplo, no versículo 12, diz assim, então me disse, não temas Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas orações. Repara bem. Intercessão. Aqui. Está aqui a ser confirmado que as orações de Daniel foram ouvidas desde o primeiro dia. Certo. Então, o que é que podemos concluir? Toda oração de intercessão é ouvida. Eu tinha razão quando disse àquela irmã que as orações que ela estava a fazer a Deus em favor do seu marido eram ouvidas por Deus. São ouvidas as tuas palavras. São ouvidas. E depois diz a ação de Deus. E depois diz assim, versículo 13, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Já é resposta à oração nesse caso. Exatamente, versículo 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Quanto é que é 21 dias? É exatamente 3 semanas. Que é o período de jejum e de oração de Daniel. Ou seja, o que é que isto mostra? Que durante o período de 3 semanas que Daniel estava a orar e a jejuar, foi enviado logo um anjo para lutar contra Satanás, só que esse anjo não teve poder, porque aqui Satanás, podemos dizer que ele massacrou completamente. Encarniçou a luta e ele sabia o que é que estava em jogo, não é? E ele não queria deixar mesmo... Porque o regresso dos judeus a Jerusalém iria favorecer o plano da salvação, a linhagem que daria ao Messias passado alguns séculos. Exatamente. E como Satanás estava a perceber que ali era uma etapa importantíssimo que não iria queria levar que os judeus regressassem a Jerusalém. Ele estava a fazer tudo ao seu alcance para impedir o regresso do exílio. Até mesmo que isso implicasse impedir Gabriel de vir em socorro de Daniel. Exatamente. E então ele consegue de tal forma opor-se a Gabriel que tem êxito. Ou seja, repara, durante 3 semanas não se passa nada. Só que depois o que é que Gabriel diz? Exato. Porém Miguel,
Um dos primeiros príncipes, aqui esta tradução não está correta, a tradução correta deveria ser o primeiro dos primeiros. Quem é o primeiro dos primeiros? Só pode ser Jesus Cristo. Até porque Miguel quer dizer, quem é como Deus. Não pode ser um anjo, nesse caso, nem uma criatura. Exatamente. Quem é como Deus. Ou por outras palavras, o próprio nome Miguel significa, mas quem é que pode ousar resistir a Miguel, a Deus? Ninguém. Então, quando Miguel agora vem em ajuda a Gabriela, resolve... O príncipe da Pérsia simbólico era Satanás, é derrotado. Exatamente. Porém, Miguel, o primeiro dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me a mim, Gabriela, que é o que está a falar com Daniel, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Ou seja, que Cristo removeu o obstáculo que impedia Gabriel para vir socorrer Daniel. Exatamente. E agora o que é que acontece? As orações de Daniel são plenamente ouvidas. E agora, porque este grande conflito nos bastidores está resolvido, agora o Espírito Santo pode trabalhar na mente do rei. E ao trabalhar, o que é que acontece? Vamos ler o que é que diz os livros históricos. Vamos a 2 de Crónicas, capítulo 36. 2 de Crónicas, capítulo 36. Lembras qual era o nome do rei? Ciro. Ciro, exatamente. Então, 2 de Crónicas 36... E diz aqui, no versículo 22, porém no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo, assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem entre vós é de todo o seu povo que suba, e o Senhor seu Deus seja com ele. Então o que é que diz aqui? Despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia. Eu pergunto, teria sido possível despertar o espírito de Ciro, rei da Pérsia, se Ciro estava envolvido com as forças do mal à sua volta? As forças do mal tiveram que ser removidas em primeiro lugar. Exatamente. E elas foram removidas em resposta ao jejum e à oração de Daniel. Nem mais. E depois, logo no livro a seguir aqui, em Esdras, no capítulo 1 e no versículo 1, diz, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo, assim diz Ciro, rei da Pérsia, a mesma coisa, é a repetição, que me deu todos os reinos da terra, me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Repara, um rei pagão a reconhecer que Deus lhe dá a responsabilidade de edificar uma casa de culto em Jerusalém. Porque Isaías já tinha dito profeticamente que Deus até nomeou o homem através do qual o seu povo poderia regressar, que era Ciro. Exatamente. Não é? É interessante que Ellen White diz, eu acho isto absolutamente fascinante, que Daniel, ao se familiarizar com Ciro, porque veio a familiarizar-se, foi-lhe mostrar a profecia de que está em Isaías 44, no final do capítulo 44 e início do capítulo 45, com o nome dele. E que Ciro, quando viu que o nome dele tinha sido mencionado por Deus... Antes de nascer. 150 anos antes de nascer, como é que tu achas que Ciro ficou? Absolutamente aterrado. E mais, pastor, a irmã White também diz... são coisas fascinantes a irmã White e que mostra como o Senhor está no controle da história dos acontecimentos. A irmã White também diz que no âmbito do capítulo 6 de Daniel, quando fizeram aquela trapaça para Daniel ser atirado para a cova dos leões, era Dario o governante. Certo. Mas Ciro, como seu general, era um dos principais do reino. Certo. E a irmã White diz que Ciro assistiu àquela cena toda, percebeu o logro que tinham montado a Daniel e ficou extremamente impressionado com a postura de Daniel e com o livramento que o Deus lhe deu. Ou seja, Daniel, sem saber o futuro... O seu testemunho, a sua postura de fidelidade já estava a trabalhar em favor daquilo que iria acontecer a seguir. Exatamente. Que era o quê? Ciro já estava de olho em Daniel. Não, este homem é diferente de todos os outros. E o Deus dele ainda mais diferente de todos os outros. Passado algum tempo, quem é que assume o comando do reino? Justamente Ciro, que tinha uma ótima impressão de Daniel através do testemunho pessoal que ele tinha dado. E favoreceu as coisas. Portanto, aqui em Daniel nós temos tudo. Temos testemunho pessoal, temos oração intercessória e temos a conversão, entre aspas, até de um gentio, digamos assim, nomeado profeticamente por Deus. E é interessante nessa profecia que eu não li, mas referi de Isaías 44, chama a Ciro, sabes de quê? O meu ungido. Ungido. Repara, como é que Deus pode chamar a um rei pagão de o meu ungido? É quando um rei pagão se disponibiliza a fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus. Eu creio que muitas pessoas, mesmo entre os nossos,
não se apercebem que hoje Deus não mudou, a sua estratégia de funcionar e lidar com os acontecimentos mundiais não mudou e, portanto, nós hoje devemos estar atentos. Ainda nós dizíamos, por exemplo, há pouco, que Deus pode e quer certamente usar-se de nós, certo? E Deus pode, e certamente Ele está a usar-se de certos indivíduos que até nós podemos considerar pagãos, e Ele pode, através desses governantes, podem ser reis, presidentes de nações... Fazer cumprir os seus propósitos. Exatamente. Mas Deus não chamou Nabucodonosor de meu servo? Exatamente. O chefe da Babilónia? Exatamente. E porquê que há tantas pessoas hoje que têm dificuldade em compreender isso? E para mim só há uma explicação, se calhar não conhecem o que é que está revelado. Ou então fazemos aquele erro clássico, que é, em vez de ler a história pela Bíblia, lemos a Bíblia pela história. Exatamente. Não, isso é errado. Deus está no comando supremo dos acontecimentos na história. Sempre esteve, está e sempre estará. E, portanto, nós devemos olhar para os acontecimentos e ver, muitas vezes parece que só vemos a ação de Satanás nos eventos. Eu gosto de ver aquilo, ou seja, gosto de ver entre aspas, ou seja, apercebo-me daquilo que Satanás faz, mas eu tenho muito prazer em reconhecer a mão de Deus nos eventos da história. E nós, não podendo ajudar Deus, porque Deus não precisa de ajuda, nós podemos, entre aspas, interferir nesses acontecimentos através da oração intercessória. Exatamente. Desde logo para ajudar a derrotar as forças do inimigo. Exatamente. Vou pedir ao pastor para terminar Muito com a bem. oração o estudo de hoje. Nosso querido e amado Pai que estás nos céus, muitíssimo obrigado, Senhor, por nos teres ajudado a explicar da melhor forma o que é e como funciona a oração intercessória. Ó Senhor, se algum filho teu, alguma filha tua está a ouvir-nos ou nos ouviu e que não tenha ainda ou não tivesse percebido até este momento o que é a oração intercessória, que possa ter percebido, Senhor, para que assim possa ter ainda uma motivação acrescida para orar em favor de outros. E esses outros podem ser até familiares queridos, algum ente querido, algum filho, alguma filha que está extraviado do caminho correto, algum familiar, outro familiar que possa estar longe, talvez por nunca ter aceite a Ti como seu Salvador. Ó Senhor, seja qual for a pessoa, ajuda esse irmão ou irmã que nos ouviu a perceber a importância e o valor da oração intercessória e a poder, Senhor, dedicar tempo a orar, especificamente mencionando o nome dessa ou dessas pessoas a Ti, para que Tu tenhas legitimidade para agir em favor dessas pessoas. Agora, que essa irmã ou esse irmão, ao orar em favor de outros, saiba também que a oração intercessória dá legitimidade para que tu possas agir em favor dessas pessoas, afastando as forças do mal, mas não dá legitimidade para decidir por essa pessoa, porque a decisão tem que ser realmente de cada um. E que essa pessoa compreenda que se faz orações em favor de alguém e não vê qualquer resultado, seguramente a conclusão a que pode chegar é que essa pessoa está a resistir à tua voz e ao teu chamado. Ó Senhor, ajuda-nos a compreendermos isto e ajuda-nos, Senhor, a fazermos a nossa parte, orando, intercedendo, jejuando em favor de outros. Tudo isto nós te pedimos e pela fé te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós voltamos na próxima semana para a lição 5. Até mais.